Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos queridinhos, que é sobre procrastinação, ou como você se tornar de fato alguém mais disciplinado. E vai ter um exercício prático muito interessante. Se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Bom, então vamos lá falar sobre esse tema. A procrastinação, como você já deve saber ou já imagina, nada mais é do que a gente adiar alguma coisa para ser feita depois. Só que isso impacta muito na nossa produtividade, na eficiência, no cumprimento daquelas coisas importantes que a gente se propõe muitas vezes. Tem pessoas que se consideram verdadeiros procrastinadores crônicos. Entretanto, isso é um tipo de comportamento, é uma atitude que é totalmente possível da gente modificar. É importante a gente entender como ela funciona, quais são alguns dos principais aspectos que estão relacionados com o fator procrastinação para que a gente possa mudar isso. Nesse vídeo eu vou falar então um pouco sobre isso, eu trouxe um aspecto principal para a gente conversar, mas o foco realmente vai estar no exercício prático que eu vou trazer no final desse vídeo e que vai te ajudar de uma vez por todas a deixar de procrastinar e se tornar de fato alguém mais eficiente e mais disciplinado. Tem diversas causas, então, para a procrastinação. Hoje eu vou me centrar aqui em uma delas, que é aquele aspecto assim, você até sabe as coisas que você deveria fazer. Muitas vezes você até se dá essa ordem de comando, mas é como se no final das contas você mesmo não se obedecesse. Já teve essa sensação de que você se dá determinadas ordens de fazer algumas coisas, mas simplesmente você ignora, você não obedece? Você negocia, você racionaliza com você mesmo. Diferente de outras causas, né, como eu falei que tem outras, como baixa autoestima, às vezes excesso de perfeccionismo, hoje a gente vai se centrar nessa, que é inclusive uma das mais comuns para a maioria das pessoas que acaba adiando as coisas. Uma das principais causas relacionadas com isso que eu falei, então, é a falta de disciplina. Então, vamos entender o conceito da disciplina. Vamos entender a disciplina como a capacidade de você convencer o seu corpo a realizar uma ação determinada. Em outras palavras, aquela célebre frase minha que diz assim: faça porque é importante, não porque você está com vontade. Essa frase ela vai resumir muito o algo que eu quero conversar aqui nesse vídeo, que é um aspecto determinante para a gente conseguir vencer a procrastinação, que está ligado com a disciplina e é a autorregulação. Então essa definição que eu dei de disciplina, ela nada mais é do que muitas vezes você conseguir vencer emoções negativas, vamos chamá-las assim, que muitas vezes é a preguiça, a não disposição, é aquilo, é você manter o status quo agradável que você tá. Então é você conseguir vencer essas emoções em prol de um objetivo. Aqui então, basicamente a gente está falando, né, de uma luta entre duas áreas do nosso cérebro. O neocórtex, que é mais racional, é o nosso lado de fato ali racional da razão, e as nossas emoções, o nosso sistema límbico. Já conversei isso aqui em diversos vídeos, que é aquilo da gente superar os prazeres imediatos, as gratificações imediatas em prol de alguma outra coisa. Para facilitar esse entendimento, tem uma metáfora budista muito interessante que a gente pode utilizar e que resume bem a integração desses dois sistemas do nosso cérebro. Essa metáfora é do elefante selvagem e do domador. É como se no final das contas, todos nós tivéssemos um elefante selvagem e um domador. O elefante selvagem ele é representado por todos esses instintos, essa parte mais emocional, mais rápida, mais intuitiva. E o domador, então, seria esse córtex pré-frontal capaz de regular algumas emoções. E aí essa metáfora ela ganha exatamente esse sentido, em que o domador precisaria então domar esse elefante selvagem. E para isso, os recursos cognitivos vão ser muito fundamentais. Também é importante a gente entender que os nossos recursos cognitivos eles são esgotáveis. Então, o que isso quer dizer? Se ao longo do dia você vai se vencendo, se regulando, se domando em muitas coisas, como se fosse um copinho mesmo que está cheio de água, você vai usando esse recurso e o recurso vai diminuindo. Então, é um recurso esgotável. Significa que no final do dia pode ser que você tenha menos capacidade e controle para se regular em algumas coisas do que você tem num momento que você está com aquele recurso a todo vapor. O primeiro aspecto interessante a saber é você se conhecer para aprender a repor
esses recursos. Então, até para ilustrar, só para a gente fazer uma imagem sobre isso, para você entender o que quer dizer o recurso ele ser esgotável, é o mesmo paralelo que a gente poderia fazer com a concentração. Nossa concentração, ela tem um pico máximo, um nível ótimo por determinado tempo. Depois ela vai diminuindo. Não para sempre, né? Se você fizer uma pausa, muito possivelmente você volta de novo com um nível de concentração bom. Por isso que uma técnica como o Pomodoro, ela é eficiente para você ter períodos mais produtivos ali de estudo, trabalho, focado. No caso do que a gente está conversando de autocontrole, de disciplina, a gente pode pensar em exemplos de dieta. Muita gente relata as maiores dificuldades para manter uma alimentação certa ou evitar determinados alimentos à noite, no final do dia, quando você já está bastante cansado. Então, esses seriam alguns exemplos, né, de como que a gente vai mesmo, às vezes, cansando de se regular, de manter o autocontrole para algumas coisas. E aí, entre esse aspecto que eu estava falando, então, de você ter estrategicamente, conscientemente, recursos para renovar a sua capacidade de autorregulação. Como no exemplo da concentração que eu falei no Pomodoro, que você tem ali 5 minutos de intervalo para arejar e fazer alguma coisa, seria algo similar. Você precisa pensar em elementos que te ajudem. Às vezes é uma caminhada de 5 minutos ao ar livre, que você para e sai, dá uma volta. Às vezes é uma pausa para tomar um café, praticamente em mindfulness, né, que você se conecta, se tranquiliza. É quase como se fossem respiros no teu dia. Aquilo te renova para que de fato você possa voltar e se regular com mais facilidade. Você sai de períodos de estresse, em que você está continuamente, sem parada, tentando se regular e se manter e dominar aqueles estímulos estressores. Então você cria pausas de respiro. Esse seria um aspecto. E o segundo aspecto, aí sim, ele entra no cerne do vídeo, no aspecto prático que eu vou trazer para que a gente consiga desdobrar isso numa habilidade, que é desenvolver hábitos. Então, a disciplina, ela é um recurso que demanda aquela autorregulação. Então, alguma coisa que vai ajudar muito esse processo ser mais suave na nossa vida, aquele domador que está em cima do elefante, conduzir com muito mais tranquilidade o que precisa ser feito, é a gente tornar esses comportamentos alvo, que já é um hábito. Porque um hábito, ele já entra na nossa rotina, ele já não tem mais tanta resistência para acontecer. Porém, existem formas eficazes de a gente desenvolver um hábito e formas não eficazes. O primeiro aspecto, que você tem que ter em mente sobre tentar desenvolver um hábito é você criar uma meta mínima e razoável. O que é uma meta mínima e razoável? É aquela que seria impossível de não cumprir. Muita gente, quando pensa em começar algo, já pensa em começar do nível que gostaria de que aquilo acontecesse na vida. Só que aí, vamos voltar para o aspecto do elefante, do domador. Entende que é como se fosse assim, você vai tentar dominar o comportamento mais selvagem primeiro? É muito difícil, tem muito dispêndio de energia. Aí volta para aquilo do recurso esgotável. É muito fácil de você cansar e parar no meio do caminho, que é o que acontece com a maioria das tentativas das pessoas de desenvolver hábitos. Acaba se frustrando no meio da tentativa. Bom, então partindo dessa ideia de que você vai definir uma meta mínima e vai escolher aí alguns hábitos alvo, recomendação de 3 a 5, né? Não vai começar com uma lista de 25 coisas, começa com alguns. A partir disso, você vai ter uma tabela. E esse é o exercício prático que eu vou propor nesse vídeo então, que realmente vai te ajudar a monitorar e a desenvolver esses hábitos. Como que vai funcionar essa tabela? O mais importante sobre ela é você preencher a tabela. Então isso vai ser o que a gente chama de um meta-hábito. Ele vai ser o hábito principal, ou o hábito angular, que vai te ajudar em todo o resto. Então o mais importante é você se certificar onde você vai deixar essa tabela, que horário do dia você vai preencher essa tabela. Quanto mais rotineiro isso for para você, então já tem um lugar, já tem um horário e aquilo já está estabelecido, aumenta a chance de você sempre fazer. Pode ser no final da noite, alguma coisa que está do lado da tua cama e você só vai lá ticar a tabela. Então, para que funcione, o mais importante é você preencher a tabela. Então, como que é essa tabela? As linhas vão ser os dias e as colunas vão ser os hábitos.
Então você pode até colocar hábitos, embaixo você pode colocar mínimo, que é para você sinalizar na tabela qual é o mínimo de cada hábito. Ok. A partir daí, a última coluna também vai ser uma avaliação. Você vai deixar uma última coluna para colocar uma nota de 1 a 10 de quanto que você avalia que foi, né, a tua performance naquele hábito naquele dia. Aí você vai usar duas cores principais para fazer a marcação na tabela, verde e vermelho. Nos dias que então você está na linha do dia atual, né, de hoje, aí você vê lá o teu hábito, por exemplo, tomar água, você conseguiu, e tinha um mínimo, que era 3 copos no dia. Vamos imaginar que você não bebia água nenhuma, 3 copos. Aí você coloca verde se você concluiu. Se você não concluiu, você tomou 1 e a meta mínima eram 3, então você coloca uma bolinha vermelha, ok? O que vai acontecer? Lá no final da coluna, depois que você fez a bolinha ou verde ou vermelha para todos os hábitos, a primeira coisa na linha que você vai avaliar então é, na última coluna, de 1 a 10. Então tinha 5 hábitos, você fez verdinho, verdinho, verdinho e só um ficou vermelho. Você fala, puxa, foi 9. Você coloca 9. Então essa é a tua avaliação ali subjetiva de como que foi seu desempenho. Só que sempre do lado desse número que você colocar, você também vai colocar uma bolinha, verde ou vermelha. Se na sua linha tiver qualquer bolinha vermelha, a bolinha que vai para o final da tua coluna é vermelha. Então, quando que aquela coluna vai ganhar uma bolinha verde? O dia que você conseguir fechar todos os dias com hábitos verdinhos, certo? Tem um adendo, que é o seguinte, você pode ter uma caneta azul, ou de uma outra cor que você quiser, para sinalizar aqueles dias que acontecer alguma eventualidade muito importante. Então vamos imaginar que você viajou, vamos imaginar que você ficou doente e por essa razão, e realmente não dava para você executar aquele hábito, você sinaliza com uma bolinha azul. Isso é até importante depois para você olhar o todo e entender quando não foi feito por essa razão. Cuidado para não ser permissivo no uso desse azul. Realmente deixe para casos em que aquilo era impossível de ser realizado por conta de alguma outra coisa. E os hábitos, né, que não tiver uma frequência diária, aqueles hábitos que não é para você realizar todo dia, então você não precisa nem colocar verde nem vermelho, você faz um X, porque teoricamente não era para acontecer naquele dia. Então você vai seguir fazendo esse monitoramento. Lembrando, o mais importante da sua tabela é você preencher a tabela. Eu também sugiro que você escreva na folha da tua tabela, em algum lugar dela, o porquê esses hábitos são importantes para você. É aquilo do teu motivo para ação, para você sempre se lembrar do porquê que você está perseguindo esses hábitos. Essa é uma dica prática, ela é uma dica de automonitoramento que tem um grande potencial de te ajudar a, de fato, conseguir manter hábitos novos a longo prazo. Quando você perceber que a tua frequência já está ótima nesses hábitos, aí você aumenta aquela meta que a gente falou para começar como mínima. Então você vai sentindo. Eu também vou deixar a indicação de 2 livros que eu considero excelentes para esse assunto. Esse exercício prático, inclusive, vem de um deles, que é do Peter Ludwig, que é O Fim da Procrastinação. É um livro super didático, excelente sobre esse assunto. E o outro, que é um livro que eu gosto muito, do James Clear, é O Hábitos Atômicos. Então ficam essas 2 sugestões de leitura se você quiser aprofundar, mas eu espero muito que você coloque em prática esse conceito que a gente trouxe aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber se ele foi útil. Se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado e envia também para outras pessoas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.